Tudo bem. Então, o nosso assunto ele é amplo, né? Daríamos para ficar o dia inteiro numa aula explicando. Então, assim, vamos falar não de forma técnica, né? De forma científica, mas de forma bem simples que todos entendam, certo? Certo. Então, assim, a neurociência nos diz que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. A parte frontal, né, também chamada de córtex frontal, e a parte posterior, tá? Então, o que acontece? A parte que distingue todos nós, seres humanos, dos outros animais, é a parte frontal, do córtex frontal. É onde acontecem as nossas decisões racionais após nós tomarmos ciência das coisas, né, que é ali entre os 7 e 8 anos, que até então a parte racional na criança ela não funciona muito bem, porque ela é dirigida pelos seus pais, por quem a cuida dela, né? E assim, a criança ela já nasce com a parte posterior, com o instinto, que Deus assim, quando nos criou, ele foi maravilhoso. Então, nós somos seres perfeitos. Então, o bebê, quando ele nasce, ele já nasce com uma certa sabedoria e com uma certa, vamos dizer assim, um intuito de fazer decisões. Por quê? Você há de concordar comigo que se o bebê estiver com fome, ele vai chorar. Com certeza. Então, ele tem que tomar a decisão de chorar para sua mãe o amamentar, né? Isso logo nos primeiros dias de vida. Quando ele cresce um pouquinho, daí a pouco, ele aprende que se ele sorrir para a mãe vai fazer uma gracinha com ele. Ou se ele sorrir para quem estiver ao redor, ele vai receber um carinho a mais. Então, ele fica uma criança sorridente, né? Ele toma a decisão de ser uma criança mais comunicativa. Mas, e aí ela cresce, né? Eu, assim, lendo, eu vi e assim, concordei que bons momentos era quando nós tínhamos que escolher entre o sabor do picolé. Verdade, né? Verdade. Vou chupar um picolé de quê? Chocolate, coco, né? Mas, com o passar do tempo, a responsabilidade, ela aumenta, né? E é comum a todos nós tomarmos de 70 a 100 ou mais decisões durante o dia, certo? E essa decisão, como você disse, ela muitas das vezes nos paralisa. Porque, vamos começar pelo amanhecer. Eu tenho que tomar a decisão, né, se eu vou sair para trabalhar, se coloco um despertador, se eu vou obedecer esse despertador ou não. Né? É uma decisão simples. Daí a pouco eu vou para a mesa de café. Eu vou tomar café com leite, uma decisão. E aí começa a complicar as coisas, né? Verdade. Principalmente nós mulheres. Por exemplo, Sim. Se eu vou a uma loja comprar roupa, aí depende, também vamos para a parte da ciência, cada ser humano ele tem um jeito único de ser. Né? Nós não vamos aqui entrar nessa questão. Então, tem aquelas pessoas que têm mais facilidades para tomar decisões. Né? Então, tem alguns tipos de mulheres, por exemplo, que chega em uma loja e não sabe qual a cor do sapato escolher, qual a cor da roupa escolher, né? E aí começa a complicar mais ainda. Aí vem a fase adulta. Uma dependência. Não, e aí cria uma dependência que as pessoas passam a escolher por elas. E o interessante que você falou, e assim, parece até que nós estudamos juntas aqui, né? Porque exatamente eu segui essa mesma linha que você está falando aí, das decisões diárias que nós temos que tomar. Eu percebo que as pessoas colocam
muito peso em algumas decisões. As decisões que nós precisamos tomar, na realidade, é um exercício diário. Então, é o que você falou, nessa simples escolha de uma roupa, do que vai vestir, do que vai calçar, se você, a partir desse momento, começa a colocar as pessoas para que elas tomem essa decisão por você, quando chegar numa decisão mais, vamos dizer assim, de maior responsabilidade, ela vai travar completamente, concorda? Com certeza. Né? E, então, dando continuidade, como eu te falei, nossas escolhas, elas são triviais, né? As escolhas do dia a dia ou escolhas mais complexas e complicadas. E quanto mais complexas, mais difícil é de decidir, né? E nesse momento agora que nós estamos passando, nós estamos vendo, né, os nossos líderes, o quão é difícil tomar decisões. Mas os fatores que nos rodeiam influenciam nas nossas tomadas de decisões, né? Não nas corriqueiras e triviais, mas nas mais complexas. E aí nós vamos falar um pouco, né, se você concorda comigo, e ao longo, né, do nosso papo, quem estiver nos assistindo pode aí enviar suas perguntas. Isso é importante, a participação do pessoal. Sim, é importante a participação. Nós estamos aqui por vocês. Quais os fatores que podem interferir nas nossas tomadas de decisões? A nossa genética, né, que nós falamos, que é também o nosso DNA, nossa saúde mental, nossas crenças limitantes, que é como você falou na hora que estava indo e vindo, que pode ser imposta por nossos pais, por nossa religião, né, uma questão muito séria, por um vizinho, né, crenças limitantes, o instinto, que é essa parte posterior do nosso cérebro, né, que nós já nascemos com ela pronta, e as interferências externas. Então, há situações em que o ser humano ele sofre uma influência muito grande. A genética, né, como nós já falamos um pouco, ela já vem conosco desde bebê. E aí, nós passamos para a questão também, nós podemos falar um pouco da saúde mental de todos nós, seres humanos, com tanta influência, né? E, às vezes, a nossa saúde mental ela acaba sendo, vamos dizer, prejudicada. Aí, podem perguntar, de que sentido? Por exemplo, um ser humano obsessivo, né, aflito, vamos dar um exemplo muito simples. Essa pessoa obsessiva, ela vai sair de casa, por exemplo, ela tem que tomar a decisão de trancar a porta. Mas ela está tão atordoada com seus pensamentos que ela tranca a porta e sai. E eu, quando li isso, eu me identifiquei, porque eu já passei por essa situação. E tranca a porta e sai. E quando chega no portão, vem o pensamento, será que a minha porta ficou trancada? Será que realmente eu tranquei? E aí volta para conferir. Quando chega lá, a porta está trancada. Né? Eu tomei a decisão automática de trancar a porta, saí e não me lembrei. E com isso, acabo que atrapalhando. Né? Vamos dizer, se eu tinha um compromisso, eu vou chegar atrasada. Mas aí vamos adiante. Tem também aquela pessoa ansiosa. Né? Ela fica tão pensativa no que aconteceu, no que houve, e aí essa ansiedade vai atrapalhar ela tomar decisões no seu dia a dia. Então, vamos dar um exemplo de uma ansiedade. Vamos continuar com esse exemplo da porta. Por exemplo, a sua atenção está tão voltada nos seus pensamentos de ontem, na ansiedade que passou, que ela sai e realmente ela não fecha a porta. Ela deixa a porta aberta, porque ela está tão envolvida com seus pensamentos e no automático ela sai e a porta ficou aberta. E ela vai para o seu compromisso.
Ela não teve a decisão de trancar a porta porque da sua ansiedade. E quando ela chega lá no seu compromisso, ela pensa, eu tinha que fechar a minha porta. Não posso sair e deixar a porta aberta. Vai que chega um ladrão e entra, minha porta está aberta. E aí ela não tem sossego. E aí ela sai mais cedo, por exemplo, se ela foi de uma reunião, porque ela não teve a decisão de fechar a porta, e ela tem que voltar em casa para fechar a porta, e aí acabou-se o dia, né? Vamos dizer assim. Mas, dando continuidade, também o último exemplo que eu vou dar nesse sentido, né, da nossa saúde mental, como nossa saúde mental tem que estar perfeita para a nossa tomada de decisão, nós voltamos para o ser humano depressivo. Se a pessoa está depressiva, ela não vai conseguir tomar decisões acertadas. E continuando no exemplo da porta, se a pessoa está depressiva, o processo de decisão dela vai estar lento. E aí o que vai acontecer? Ela tem um compromisso, ela tem que sair, ela teria que sair, fechar a sua casa de forma natural, mas ela está depressiva. Ela está pensando no futuro. Será que eu devo ir? Será, como você disse também um exemplo, eu tenho uma palestra para dar, eu não vou conseguir. As pessoas vão me julgar. Eu não sou suficiente. E aí acaba não indo, acaba não saindo de casa e adia a decisão e se convence de que ela não é capaz de tomar aquela decisão. Pegando um gancho agora, Elda, no que você falou, quase todos os exemplos que você mencionou estão ligados na questão da emoção e da razão. Também isso é muito importante, né? Porque vamos pegar agora nesse nível que você deu o exemplo aí dos nossos líderes, ou, né, em algum momento que nós temos que tomar algumas decisões que não são só para nós, mas para um grupo inteiro. Sim. A questão de você unir a tomada de decisão, você tem que unir com o conhecimento, ou seja, você tem que entender e saber sobre aquele assunto que você tem que tomar a decisão, que você precisa tomar a decisão, e com uma reflexão daquela decisão que você vai tomar, porque você não está falando só do vírus, do coronavírus, eles estavam com dificuldade de tomar algumas decisões. Então, travou, tá? Então passou um período aí que eu não te ouvi. Então, o que eu falei é o seguinte, que não foram uma, nem duas, nem três vezes que nós ouvimos autoridades agora nessa pandemia dizendo que estavam com dificuldade de tomar algumas decisões, né? Por quê? Por falta do conhecimento. Então, é muito importante também quando a gente vai tomar uma decisão, e aí eu vou voltar no que eu falei do exercício de pensar. Então, assim, desde criança, nós temos que ter a habilidade, e aí isso aí vem muito dos pais, né, de fazerem um exercício com essa criança, de ela estar tomando as próprias decisões. Porque se os pais forem tomar todas as decisões por essa criança, quando chegar lá na frente, ela aí cai de novo na questão da dependência. A gente que trabalha, por exemplo, com mulheres em situação de violência, muitas das mulheres que a gente recebe para falar com a gente, elas têm essa dificuldade de tomar decisão, e aí durante a vida inteira ela deixou que o companheiro tomasse a decisão por ela, que às vezes os filhos nascem e passam a tomar decisão por ela. Então, esse exercício é muito importante. Do conhecimento. Então, aí vamos entrar naquela palavra que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, do empoderamento, que é você empoderar as pessoas de informação e você se
apoderar dessa informação, né, e tomar conhecimento, tomar posse desse conhecimento, dessa informação. Lu, pegando o gancho, né, e falando um pouco sobre as crenças limitantes que influenciam na tomada de decisão. Como você citou o exemplo da mulher. Nós, mulheres, fomos criadas para serem mães e donas de casa. Sim. É isso que nos foi sugestionado. Então, quando a mulher... E assim, nós temos por intuição a ilusão de que todo casamento será maravilhoso, né? Que nós vamos ser cuidadas, que nós vamos ser amadas, que nós vamos ter tudo aquilo que for necessário para uma vida matrimonial perfeita. E na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Então, essa crença que limita muitas das vezes nós, mulheres, vai nos atrapalhar no momento de tomar uma decisão. Aí, por exemplo, eu já peguei vários casos, eu tenho certeza que você também, uma mulher que ela sofre abusos e quando ela chega diante do delegado ou diante do juiz, ela volta atrás. Por quê? Ela ainda está com a ilusão de que possa melhorar. Então, esse serviço que você faz, ele é maravilhoso e pertinente para as mulheres, porque a maioria das mulheres são influenciadas por essas crenças limitantes que não as deixam evoluir, certo? É verdade. Então, assim... Pode falar. Pode falar. Na realidade, na realidade, como você falou, essa influência, né, que nós mulheres, a maioria das mulheres temos, por exemplo, eu já peguei várias situações onde a mãe sempre falou para aquela filha, olha, você estuda, né? Você vai estudar, mas você tem que se cuidar. Primeiramente, ela botava o cuidado, né? A mulher tem que se cuidar, tem que saber cuidar muito bem de uma casa, tem que saber cuidar do dia a dia de uma casa, porque ela tem que arrumar um bom casamento. Então, assim, a mulher não era, vamos dizer assim, ensinada a estudar para ela ser alguém na vida, para ela ser independente. Ela estudava para ela ter uma boa educação, para arrumar um bom casamento, né? Então, e aí na realidade, muitas vezes até quando eu chegava numa turma de crianças para fazer uma palestra, eu sempre colocava esse exemplo. Ali com 10 anos de idade, tem meninos e meninas na sala com o mesmo objetivo, que é o quê? Se alfabetizar, aprender vai estudar, já pensa numa profissão. Só que quando chega lá na frente, paralelamente a isso, em casa, a menina está escutando uma coisa e o menino está escutando outra. Completamente diferente. Né? Muitas vezes... Aí o sonho não vai se encontrar. Não vai. Ele não vai se concretizando. Muitas vezes, numa casa que são irmãos, menina e menino, né? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que no dia de domingo, quando todo mundo volta da igreja, né? Vamos dizer assim, aquele grande dia de domingo, a menina vai para a cozinha ajudar a mãe e o menino vai jogar bola com o pai, né? Ou então vai fazer qualquer outra coisa. O pai vai ler jornal. Então, assim, todos têm a mesma educação durante um determinado tempo, mas com ensinamentos diferentes. Então, isso também é uma limitação na tomada de decisão, né? Muitas vezes atrapalha. E todas elas estão intrinsecamente ligadas à emoção. Porque se você for tomar uma decisão baseada na razão, você não vai tomar a mesma decisão. Não. Então, assim, para fechar essa parte das crenças limitantes, se nós quisermos tomarmos decisões racionais, nós precisamos deixar essas crenças para trás, né? Essas crenças baseadas, muitas das vezes, não que eles queriam o nosso